Estamos começando o planejamento do penúltimo sábado do ano de 2024. Nesse sábado temos destaques na maioria das competições que a gente costuma trabalhar na Europa, mas principalmente olhar com carinho para esse Manchester City de Guardiola que ainda não encontrou o caminho das vitórias, né? Pelo menos não das sequências de vitórias. E de novo tem um adversário difícil pela frente. Tinha o Manchester United ali no derby de Manchester como uma possibilidade de jogar fora essa crise, deixar para trás, começar ali um ano de 2025 diferente, vencendo o seu rival. Não conseguiu, saiu na frente e acabou tomando a virada melancólica no final. E agora enfrenta um grande adversário, o Aston Villa, no Villa Park, um estádio difícil de se jogar e uma equipe ainda mais difícil de se enfrentar. Além disso, na Premier League nós temos o Arsenal, que acabou de enfrentar o próprio Crystal Palace na Copa da Liga Inglesa e venceu por 3-2, hat-trick do Gabriel Jesus, voltou a jogar bem o Gabriel, fez gol de cobertura, fez gols bonitos o Gabriel Jesus. Na Espanha, tem clássico entre Barcelona e Atlético de Madrid, né? Rivalidade entre a Catalunha e Madrid. De novo aqui, colocando frente a frente, Barcelona já tinha vencido o Real Madrid no Bernabéu, agora enfrenta o Atlético de Madrid. Na Alemanha tem muitos jogos interessantes, eu vou falar sobre 4 jogos na Alemanha, mas tem um destaque aqui para o atual campeão, o Leverkusen enfrentando o Freiburg. E na Itália, o Napoli em perseguição à Atalanta enfrenta o Genoa. E o Lazio, que venceu o Napoli recentemente 2 vezes, mas que perdeu de goleada acachapante para a Inter de Milão, enfrenta o Lecce. Esse e mais outros jogos no nosso planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, o penúltimo sábado de 2024, dia 21 de dezembro. Vamos começar o nosso planejamento lá naquele grande jogo da Premier League que eu citei no início, às 9h30 da manhã, o jogo do Aston Villa contra o City. Como eu comentei, a situação do City não é nada agradável. Se não me falha a memória, nos últimos 13 jogos, o City teve apenas uma vitória. Deixa eu dar uma olhada com clareza e com certeza para não falar besteira, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teve mais alguns 2 aqui, eu acho que é isso mesmo. São 13 partidas mais ou menos, com uma vitória contra o Forest em casa e um empate contra o Crystal Palace fora de casa. Ainda teve aquele empate melancólico contra o Feyenoord. Então a situação do City, independente se são 13, 14, 12, 10, não é normal a gente ver isso na equipe do Guardiola. Agora o Guardiola já começa a dar umas declarações que parece que desaprendeu, que não sei o que. Cara, tá estranho. Coisas que a gente achou que nunca veria no futebol e está vendo, né? Eu tenho uma frase que eu comento muito com os meus amigos aqui das apostas do trade, que mesmo indo para 13 anos, né? Vou fazer agora 13 anos de apostas e trade, a gente nunca viu de tudo. A gente sempre tem uma coisa a mais para ver dentro do campo, algum lance, alguma virada, alguma reviravolta, alguma coisa absurda e, por exemplo, um time, uma máquina de vencer como o City em queda livre. A gente geralmente vê as ascensões, mas as quedas são complexas. Não estou dizendo que vai ser o caso do City, mas é um momento turbulento, né? É um momento bem turbulento. Vamos lá? Nos últimos jogos entre eles, vamos ver se tem alguma coisa para facilitar a vida do City por aqui. Primeiro, 9h30 da manhã, 2,05 a cotação do City, 3,30 o Aston Villa. O City ainda detém esse apreço do mercado. Nos últimos jogos entre eles, o City venceu no Etihad 4-1. O Aston Villa venceu no Villa Park 1-0. O City venceu no Etihad 3-1. O Aston Villa segurou um empate 1-1 no Villa Park. E a última vitória do City na casa do Aston Villa foi em 2021 por 2-1, tá? Então já aconteceu recentemente, 2 vezes, das 2 últimas vezes que o City visitou o Aston Villa no Villa Park, que o City não trouxe 3 pontos. Trouxe 1 e depois não trouxe nada. Então é um adversário, sim, muito chato. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Aston Villa só perdeu uma partida dentro da sua residência, que foi aquela partida de início. De resto, 2 vitórias, depois 3 empates e mais 2 vitórias. Invencibilidade boa aqui do Aston Villa, 7 jogos. O City não vence fora de casa há 4 partidas. Aquele empate ali contra o Crystal Palace no último jogo fora acabou conseguindo dar 1 ponto para o City, mas não é o suficiente. Se a gente olhar aqui a tabela de classificação, o City hoje é o 5º colocado, 9 pontos atrás do Liverpool, que tem um jogo a menos. Olha que loucura, né?
Olha que loucura, o Liverpool ainda foi buscar um ponto contra a equipe do Fulham recentemente com um homem a menos. Então, podemos ter uma coisa bem palpável, uma diferença do líder para o City aí de mais de 11 pontos. É uma situação que talvez faça com que o City não brigue pelo título essa temporada, a não ser que algo muito difícil, muito diferente aconteça. Vamos lá. O time do Aston Villa sai na frente em 38% dos jogos, não é sempre. Isso quer dizer que se é uma equipe que empata, que vence, ou seja, que perde com frequência, se é uma equipe que não sai tanto na frente do placar, significa que o Aston Villa tem um poder de recuperação muito bom. Guarda isso na cabeça, tá? Não é uma equipe que falha tanto em marcar e também não é uma equipe que fica tanto tempo sem sofrer, né? Na maioria dos jogos acaba marcando e sofrendo. Mesma coisa do City. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, mas já sai mais vezes do que o Aston Villa. Também falha pouco em marcar e também tem sofrido com frequência. O número de gols marcados e sofridos é até parecido, tá? Não é um jogo assim com um estilo de muitas goleadas, de muitos gols. O último jogo na casa do Aston Villa foi 1-0, o penúltimo foi 1-1, o antepenúltimo foi 2-1. Depois tivemos aqui um outro 2-1 e mais só em 2020 que rolou um 6-1. Então é raro de acontecer, tá? Em relação a aproveitamentos, o time do City e do Aston Villa praticamente aproveitam o mesmo tanto de finalizações para marcar um gol. Primeiro tempo parelho, segundo tempo também bastante parelho. Duas equipes que, na minha opinião, poderiam até ter cotações iguais. Então aqui, para mim, eu já começo com aquele recado de praxe, né? Que é um favorito que pode se complicar. Por que ele pode se complicar? Porque ele enfrenta um adversário muito chato que está invicto em casa 7 jogos. Tá? Em relação ao momento dos gols, nós temos um Aston Villa que não começa tão bem assim os primeiros 15 minutos. O City já sofre bastante nesse momento, é o momento que ele mais sofre fora de casa. Os primeiros 15 minutos, fica de olho nisso. E é um City que também sofre bastante nos últimos minutos de jogo. Marca bastante no meio do primeiro tempo e no final da partida. No time do Aston Villa, é um time que sofre bastante no miolo do primeiro tempo, mas também marca. E também marca e sofre bastante nos minutos finais. Me parece um jogo pra gente ficar de olho nisso aqui, ó. Os últimos 15 minutos para trabalhar um over limite, tá? Principalmente se o jogo estiver desempatado. 50% dos jogos do Aston Villa e 63% dos jogos do City com over 2,5. Eu prefiro pensar no cenário de 2 gols por aqui. Não pensar tanto no cenário de 3 gols, pelo menos não com o jogo empatado, não num 0-0. Não duvido de um ambas marcam, tá? Essa cotação mais elevada pode ser interessante, porque o City vem sofrendo com muita frequência e o Aston Villa vai tentar aproveitar esse tipo de momento ruim da equipe do City. Para mim, um jogo para correção de preço. Se você é um trader, eu não te indico um abraço quentinho na equipe do City se você é um punter de olho fechado. Não é o momento de confiar tanto assim no City, tá? Talvez num ao vivo, durante o jogo, você perceba um bom momento do City, pode ser um bom momento para você se posicionar, mas cegamente, ignorando o fato do Aston Villa ser um time chato, eu acho perigoso. Se for fazer isso, tente com uma cotação um pouco mais elevada. Saindo da Premier League rapidinho, vamos falar um pouquinho sobre Bundesliga. Aqui eu quero fazer uma trinca de jogos que a minha ideia é trabalhar o mercado de gols. Tá? Não é especificamente olhar para o mercado de resultados. Meu foco não seria nesses jogos para trabalhar o mercado de resultados, como eu falei, meu foco seria o Leverkusen com o Freiburg, mas eu acho que a gente pode mesclar aqui um estilo de jogo parecido, tá? Primeiro jogo 11h30, Frankfurt e Mainz. O Mainz vem motivado depois da vitória contra o time do Bayern de Munique e fora de casa é um excelente visitante. Teve aqui uma derrota recente, deixa eu ver contra quem foi essa derrota do Mainz, foi para o Wolfsburg e ainda assim num jogo over, ó, 4-3. Foram 15 gols marcados, uma média de 2,5 fora de casa, e 9 gols sofridos, uma média de 1,5. O Frankfurt marcou uma média de 3 e sofreu 1,33. Gosto bastante de olhar para o mercado de gols aqui, também não duvido de um ambas marcam, tá? Então eu vou marcar aqui uma possibilidade para gols e também uma possibilidade de ambas. Outro jogo nesse estilo parecido, Hoffenheim e Borussia Mönchengladbach. Não é uma temporada excepcional ainda do Hoffenheim. Dá para ver aqui que dentro de casa não foi uma equipe que entregou, né? Venceu recentemente o Leipzig num jogo bem maluco, 4-3, né? O Leipzig estava na frente, o Hoffenheim empatou. Isso aconteceu 3 vezes, depois o Hoffenheim ficou na frente. E agora empatou contra o Freiburg 1-1, ou seja, marcou e sofreu. O Borussia Mönchengladbach não é uma equipe que consegue ter bom desempenho fora de casa. Como a gente consegue ver aqui, ó, uma vitória apenas, foi lá no início, e é uma equipe que tem sofrido mais gols do que marcado.
Como o desempenho do Borussia Mönchengladbach fora é bem contestável, estando o Hoffenheim na frente, esse jogo abre uma possibilidade bem grande para gols, então eu também penso nessa possibilidade de trabalhar pelo menos 2 gols e não duvido desse ambos. Aí depende da cotação. Aqui tá marcando 1,50, uma cotação baixa ainda. Mas 2,14 de média de gols marcados do Hoffenheim e 2,43 de média de gols sofridos. Então é uma equipe que marca e que sofre bastante. Para finalizar a 11h30, mesmo cenário, Stuttgart e São Paulo. São Paulo brigando lá embaixo para distanciar da zona de relegation, e o Stuttgart, que foi segundo colocado da Bundesliga na temporada passada, tenta se reerguer. Não faz uma Champions muito boa, mas dentro de casa tem um desempenho relativamente bom, enfrenta o São Paulo que fora de casa não consegue progredir com vitórias, A média de gols marcados do Stuttgart é de 2,5 para cima e uma média de gols sofridos também muito alta, então uma média de 4 gols por jogo em casa. Isso também me anima bastante para pensar num cenário de gols, mesmo esquema, pelo menos 2 gols e também uma possibilidade de ambas. Vou fazer isso no pré-live? Não vou. Vou entrar nos 3 jogos? Não sei. Vou trabalhar ao vivo. Vou colocar as 3 partidas aqui ao mesmo tempo e não é que você tenha que ter atenção a todas elas, mas verifica, por exemplo, jogo desempatado, time que está em desespero, como é o caso do São Paulo e do Borussia Mönchengladbach vindo para cima, se o favorito, se está em casa, está ganhando o jogo, se está buscando contra-ataque, vale a pena ficar de olho no mercado de gols, tá bom? Saindo rapidamente da Alemanha, vamos para Itália, falar dos líderes da competição, principalmente aqui do Napoli, para falar de Napoli e Genoa. Visitar o Genoa nunca é fácil. Apesar do Genoa não ter vencido nenhum mísero jogo em casa, visitar o Genoa nunca é fácil porque não é nem questão de você perder o jogo, mas na maioria das vezes de você perder pontos. O Genoa tirou ponto do Torino, tirou ponto do Bolonha, se não me falha a memória, tirou ponto da Roma. Posso estar fazendo confusão. Deixa eu tirar essa dúvida aqui agora, porque eu não gosto de pegar essa informação pela metade. Vamos entrar aqui no perfil do Genoa e dar uma olhada nos confrontos do Genoa em casa desde o início da Série A. Esse aqui foi o primeiro jogo, rodada 1, olha aqui, foi da Inter de Milão, 2-2. Primeiro grande time que ela enfrentou já tirou ponto. Depois entregou ponto pro Verona. Ó o Robin Hood aqui. Aí depois 1-1 com a Roma. Mais um grande time. Não vou forçar muita barra. A Roma não tá um grande time, mas ainda assim conseguiu empatar lá no finalzinho. Mesma coisa aconteceu com a Inter, não foi? Chegou até atrás e empatou no finalzinho. Aqui, Então é um padrão. Contra a Roma a mesma coisa. Chegou até atrás e empatou no final. É uma equipe que não se entrega, tá? Depois pegou a Juventus, tomou 3-0. Nesse aqui ela não conseguiu. Pegou o Bolonha, conseguiu segurar o empate. E aí foi indo, desde o empate aqui contra o Como e também contra a equipe do Cagliari e o Torino. É uma equipe que consegue vencer em casa? Não é. Não conseguiu vencer nenhuma partida ainda, como a gente consegue ver aqui. Mas tem essa história e esse histórico de tirar ponto das equipes de cima da tabela. Inter, Roma, Torino, Bolonha, ali da parte de meio para cima da tabela. Isso pode acontecer com o Napoli? Pode. Pode acontecer do Napoli sair na frente e depois tomar um empate no final, como aconteceu com a Roma e com a Inter? Pode. Então já fica esse padrão para você tomar um pouco de cuidado. Para mim é um jogo primeiro para a gente olhar para a correção de preço. O que é isso? Se o Genoa estiver muito recuado, a gente pode trabalhar um lei Genoa ou um back Napoli, Se você não sabe o que é isso, tem um curso de trade aqui gratuito para você aprender no meu blog, no YouTube, você vai encontrar. Isso eu estou falando para um trader. Se você é um punter, uma cotação de 1,70 para o Napoli é uma cotação ruim? Não é uma cotação ruim, pelo que o Napoli vem apresentando fora de casa, com apenas uma derrota, e também pelo que o Genoa apresenta em casa. Mas se a gente olhar com uma lupa, o Genoa só perdeu 3 partidas. Ele não venceu, mas ele só perdeu 3. Então, 1,70 para o Napoli é uma cotação legal, mas talvez para o seu longo prazo seja perigoso. Talvez uma cotação mais elevada seja melhor. Se o Genoa faz um bom jogo defensivo, e o Genoa não é de ficar tomando goleada, tomou 3 da Juventus, mas não é de ficar tomando tantos gols dentro de casa, o Genoa fazendo um bom jogo defensivo, ele pode fazer com que essa odd do Napoli suba e você pode tentar pegar uma odd mais elevada. Eu acho que é um cenário mais interessante desse jeito, tá bom? Não vou te indicar o mercado de gols, a não ser que o Genoa esteja atrás do placar, porque obrigaria o Genoa a sair para o jogo. Não é um Napoli do Conte que é goleador, não é. E não é um Genoa que sofre tantos gols. Então, tomar cuidado com o mercado de gols, não duvido que seja um jogo ali para 1-0 Napoli no final, para o Napoli não dar bobeira para não tomar um empate e até mesmo a possibilidade de um 0-0. A não ser que o Napoli abra 2 gols de vantagem, aí a gente pode ter um cenário mais elevado para gols, tá bom? Voltando para a Alemanha, nós temos aqui
Leverkusen e Freiburg. 1,40 é a cotação do Leverkusen. Eu tenho muito respeito pela equipe do Freiburg, né? Memória afetiva, mas a fase do Freiburg não é boa, fora de casa. 2 jogos de derrota, 2 jogos de empate, 4 jogos sem vitória. Não é uma equipe que marca tantos gols, diferente das últimas temporadas, onde o Freiburg conseguia marcar principalmente de bola parada, mas também não é uma equipe que sofre tanto, né? 57% dos jogos ele saiu na frente do placar fora de casa, mais do que o Leverkusen, jogando em casa, só que o Leverkusen não perde há 6 partidas, né? Vem de 2 vitórias consecutivas, é uma equipe que falha pouco em sofrer, tem sofrido com frequência, mas também falha pouco em marcar. A média de gols do Leverkusen é alta, a média de gols sofridos é alta e a média de gols geral do Leverkusen é alta. Ele chama esse jogo, ele leva esse jogo para um patamar de over, principalmente se estiver na frente do placar, tá? O aproveitamento do Leverkusen é melhor, primeiro tempo do Leverkusen é bem melhor. O problema aqui é a quantidade de gols sofridos. Então é um time que, ao forçar a barra, não vou nem dizer forçar a barra porque é o atual campeão, mas ao sair para o jogo, é uma equipe que tem dado espaço. E tem sido frequente os jogos onde o Leverkusen sofre primeiro para depois buscar a virada, tá? Nem sempre vai virar, mas na maioria das vezes sofre primeiro para depois buscar uma recuperação. O segundo tempo não é tão bom assim, é muito parelho. Então se for trabalhar alguma coisa numa correção de preço ou até mesmo num back favorito ao Leverkusen, que seja na primeira etapa, tá? 86% dos jogos do Leverkusen são over 2,5, então com o Leverkusen na frente não duvido de um jogo para gols, mas eu também não consigo, mesmo o time do Freiburg tendo marcado só 6 gols. Eu não duvido de um ambas marcam, porque o Leverkusen tá chamando gol pra caramba nessa temporada, tá tomando demais. Em relação a momentos, o Leverkusen cresce muito nos primeiros minutos, 65% dos gols do Leverkusen são marcados no primeiro tempo, mas é uma equipe que também sofre bastante nessa primeira etapa, 67%, tá? O time do Freiburg marca bastante no meio do segundo tempo e sofre, vai aumentando progressivamente, mas principalmente no segundo tempo. 70% dos gols sofridos na segunda etapa e 50% deles a partir do minuto 60. Fechou? Depois do Leverkusen, voltamos para a Premier League para falar do Arsenal e Crystal Palace. Esse jogo acabou de acontecer. Só que, óbvio, jogadores provavelmente diferentes, né? O Gabriel Jesus tendo mais tempo de campo agora com a sua, entre aspas, volta, né? Depois de tudo que aconteceu, depois de lesão. Acho que muitas das coisas psicológicas também do Gabriel Jesus. É um jogadoraço. Quem viu o jogo da Copa da Liga Inglesa, o jeito que ele domina a bola, o jeito que ele cavou para marcar o primeiro gol, como ele olha para o gol para marcar os outros 2 gols, é um jogador diferenciado, mas estava num momento ruim. Então esses 3 gols que ele marcou contra o Crystal podem dar ao Gabriel Jesus a chance dessa titularidade, de se firmar na posição. Não é sempre que o Arteta vai utilizar ele como um homem ali central, como uma referência, mas faz muito bem esse papel, sabe fazer um bom pivô e, na minha opinião, pode ganhar essa titularidade contra o Palace de novo agora na Premier League, tá? 50% dos jogos do Arsenal fora ele tem saído na frente do placar, diferente do Crystal Palace. É uma péssima temporada do Crystal em relação a vitórias em casa, somente uma vitória. Mas aí você tem, né, situações onde o Crystal Palace tirou ponto do Manchester City, principalmente agora nessa última fase ruim do City, né? O último jogo em casa do Palace foi justamente contra o City, também tirou ponto do Newcastle e tinha vencido a equipe do Tottenham depois de perder para o Fulham. Então, pelo menos contra 3 grandes times ele conseguiu pontuar 2 vezes e conseguiu vencer na 3ª vez. Então é aquela coisa, a memória afetiva faz a gente ter um respeito pelo Palace, porque talvez um dos times lá de baixo que mais consigam complicar as vidas dos Big Six, mas o momento do Arsenal é melhor. Não é excepcional fora de casa, mas o momento é melhor. Só que eu não duvido de o Crystal Palace também conseguindo marcar por aqui. Essa odd do ambas marcam me agrada muito, a 1,91. Ela já parte numa odd muito boa. Pode melhorar ainda mais, tá? O aproveitamento do Arsenal é melhor. O primeiro tempo é parelho. Não confio no Arsenal. Então, para mim, aqui a gente pode ter uma correção de preço. O Crystal Palace pode começar muito bem ou pode ter contra-ataques em sequência que façam essa cotação do Arsenal corrigir. Então, cuidado a não vir aqui cegamente, como eu costumo brincar, com freio de burro no rosto, só olhando para uma equipe. Cuidado para você não olhar só para o símbolo da camisa, só para o escudo. 75% dos jogos do Arsenal fora de casa e 63% dos jogos do Crystal com 2 gols, mas não é comum um jogo over 2,5 das duas equipes, pelo menos com o Crystal em casa e o Arsenal fora. Agora, no confronto direto, vamos tirar essa dúvida, ó.
3-2, 5-0, 1-0, 4-1, 2-0, 3-0, 2-2, 3-1. No confronto direto, sim. Só que vamos filtrar para o Arsenal fora. 1-0, 2-0, 3-1, 3-0 e 1-1. Então, quando você filtra com o Arsenal fora, na casa do Crystal, é diferente, tá? É diferente, é um pouco mais under. Então, para trabalhar gols aqui, quem tá numa situação de desespero é mais o Crystal. Talvez com o Arsenal na frente, a gente possa ter um jogo aqui para mais gols. É um jogo que o Arsenal pode se complicar? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Eu tenho minhas dúvidas. O que é se complicar? É não vencer, óbvio. É sair atrás do placar, virar o jogo. É ter dificuldade para marcar o gol no início. É tomar um vareio ali no início, ficar meio zonzo. Isso é se complicar. Isso é ir contra o que o mercado espera de um favoritismo, porque se a odd do Arsenal está 1,60 fora de casa, se tivesse em casa, essa odd já está muito baixa, né? Então o mercado confia bastante no Arsenal. Mas é um favorito que pode se complicar, na minha opinião. O que você acha? Comenta aí. Mas eu ficaria de olho, tá? Subindo para a La Liga, 5 horas da tarde, que a gente tem um intervalo, Barcelona e Atlético de Madrid. Aqui eu já venho direto para um favorito que pode se complicar, porque afinal de contas é um confronto direto pela liderança. O Barcelona tem um jogo a mais que o Atlético de Madrid, tem um jogo a mais que o Real Madrid. O Real Madrid pode assumir essa liderança, pode ser um jogo de empate e o Real Madrid passar os dois, mas o Atlético de Madrid, apesar de ser uma temporada onde o Atlético está sendo talvez um pouco mais econômico, não tá deixando tanto espaço assim para os adversários, tem sofrido menos gols, mas tem marcado pouco, mas é uma temporada muito assertiva. É uma temporada onde o Atlético de Madrid tem conseguido entregar resultado. E isso faz toda a diferença. Olha só, 63% dos jogos do Atlético de Madrid fora de casa, ele sai na frente. Quase igual o Barcelona, que tem 71% em casa. O Atlético de Madrid falhou em marcar em apenas 13%, o Barcelona em 14%. Só que o Atlético sofreu gol em metade dos jogos apenas. O Barcelona, em 29%, ele deixou de sofrer. O Barcelona vem de 2 derrotas consecutivas para Leganés e Las Palmas. Quem diria? O Atlético vem de 2 vitórias consecutivas e só perdeu uma fora de casa. Vamos dar uma olhada nos jogos do Atlético fora? 3-1 na Copa do Rei, vou ignorar isso daqui. 5-0 no Valladolid. Aí aproveitou, né? Para tirar um pouquinho. Olha só, o saldo de 12 gols marcados fora, ele teve total influência com esse 5-0 do Valladolid, que é uma equipe que está passando por um momento ruim. O Valladolid está lá embaixo na tabela de classificação. Ó. Então, quando a gente. Aqui o Valladolid, ó. Então, quando a gente olha para esse o Atlético de Madrid marca 1,5 gols por jogo, uma equipe que não é tão ruim no ataque. Não é tão ruim, tem bons atacantes, tem o Sorloth, tem o jogador que veio do City, o campeão do mundo, rapaz, esqueci o nome dele. Tem o Griezmann, que joga muita bola, só que o Samuel Lino também, que tá fazendo gol, só que 12 gols, 5 deles foram contra o Valladolid, que não tá em boa fase, tá? Então, toma um pouco de cuidado também, é um Atlético de Madrid mais econômico, fechou? O Barcelona tem mais gols marcados, quase o mesmo número de gols sofridos. O Barcelona precisa de 2,7 finalizações no alvo, o Atlético de Madrid quase igual, 3. O primeiro tempo do Barcelona é melhor e o segundo tempo do Atlético é um pouco mais conciso. O Barcelona passa a sofrer um pouco mais de gols. Mas, no geral, são equipes mais parelhas. O Barça se destaca mais pela parte de gols marcados, ok? A maioria dos gols marcados do Barcelona nos últimos minutos de jogo e os gols sofridos são bem distribuídos, né? Tem um momento aqui no meio do segundo tempo, mas é bem distribuído. O Atlético de Madrid marca muito nos últimos minutos, como é de costume, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, e sofre bastante no final da primeira etapa, tendo sofrido mais gols no primeiro tempo. Para mim, é um jogo para correção de preço. Não entraria a favor do Barcelona a qualquer preço, de maneira nenhuma. Não vou te indicar gols aqui também, porque é um Atlético de Madrid essa temporada mais econômico. Na casa do Barça tem sido assim, ó, 1-0 Barça, 1-0 Barça, 4-2, aqui já foi mais over, 0-0, 2-2 e 3-2. Então, teve jogo over, teve jogo under. Eu, se fosse trabalhar gols, somente no ao vivo. Um time com 2 gols de diferença, ou um time na frente tendo muito espaço para contra-atacar no final, para pegar um over limite. De resto, não esticaria a corda. Para mim, é um Barcelona que pode se complicar. E lembrando, é um jogo de 6 pontos que vale a liderança. Não duvido de um jogo under por aqui. O under 2,5 tá 2,38. Sério? Rapaz, o mercado acredita no jogo over, hein? Mas é um jogo de 6 pontos, que pode se tornar under. Para finalizar, eu quero falar sobre Moreirense e Porto. Muita gente não sabe, mas o Moreirense é um time chatíssimo em casa. E se você não vier preparado, você pode se complicar. O Porto não vence 2 partidas fora de casa. Nesse momento, o Sporting, que empatou, se não me falha a memória, o Sporting empatou o seu último jogo, não foi? Contra o Santa Clara. Deixa eu pegar aqui. Quarta-feira.
Sporting Santa Clara, o Sporting chegou a sair na frente do placar e tomou um empate no final. Se não me falha a memória, na Taça de Portugal. Não, aí o Sporting venceu depois na prorrogação. Tá, então no final o Sporting tomou um empate, o Gyökeres marcou na prorrogação e o Sporting passou. No Campeonato Português, o Sporting vai com 2 pontos na frente do Porto não deixando o Sporting escapar, e o Benfica com jogo a menos pode encostar também, né? O Porto enfrenta uma equipe que ainda não perdeu dentro de casa. 6 jogos disputados em casa, 2 empates, 4 vitórias. Não é uma equipe, olha curioso, não é uma equipe que sai muito na frente do placar, mas não perdeu. Então, quando ele sai atrás, ele busca recuperação. Tem sido assim, tá? O Porto não venceu as 2 últimas partidas fora. Vamos dar uma olhada aqui contra quem foram. Famalicão 1-1 e Benfica 4-1. Olha isso daqui, recentemente. Taça de Portugal. Moreirense 2-1 para cima do Porto, ok? Vamos dar uma olhada para ver como é que foi esse jogo? Vou pegar aqui esse confronto. Deixa eu preparar aqui a tela para a gente ver direito. Deixa eu preparar esse confronto aqui. Dia 21, sábado, Porto e Moreirense. Último jogo entre eles. Tá aqui, ó. 2-1 na Taça de Portugal. Olha só, olha como aconteceu. Porto saiu na frente do placar aos 35. De novo, mesmo na taça, o Moreirense saiu atrás do placar. Chegando um caminhão aqui, vai fazer barulho mesmo, mas tranquilo. Mesmo na frente do placar, o Porto não conseguiu segurar o Moreirense. O Moreirense mostrando o poder de reação que a gente comentou lá no início. Olha lá, empatou aos 40 e virou aos 77. Porto eliminado da Taça de Portugal na 4ª rodada, ok? Então vamos tomar um pouco de cuidado. Não é um Moreirense bobo. Quando a gente comenta isso, não é da boca para fora. Então, toma um pouco de cuidado. Moreirense marcou 10 gols em casa, sofreu 5. Porto marcou 12 fora, sofreu 7. O aproveitamento do Porto é um pouco melhor. O Porto no primeiro tempo sofre menos gols, marca mais, mas é parelho. O segundo tempo também é parelho. A maioria dos gols marcados do Moreirense são no final. Então, mesmo com o Porto na frente do placar, tomar cuidado, porque o Porto pode acabar tendo complicação no final. O Moreirense sofre mais no início e marca mais no final. O Porto marca mais no início e sofre mais no final. Você já pegou a ideia aqui, então, tomar cuidado. Tô a favor do Porto, peguei um gol. Finalzinho de jogo ali, tô querendo mais um pouquinho de lucro. Não é melhor você botar no bolso? Tomar um pouco de cuidado? Não é sempre que o Moreirense vai empatar, mas pode acontecer de novo e você pode estar no mercado, tá? Para mim é um jogo onde o favorito pode se complicar, porque eu tô enfatizando aqui o adversário, não necessariamente duvidando do Porto, mas enfatizando a boa fase do adversário. Acho até que o Porto vai marcar aqui, mas tem que tomar cuidado para não sofrer. Então, para mim também é um jogo com possibilidade de ambas marcas. 2,10 não é uma cotação ruim, é uma cotação boa. E é um jogo para correção de preço. Se eu tenho a possibilidade do Porto começar mal, essa cotação pode corrigir. Mas o que vem acontecendo é o contrário, ó. O Moreirense costuma começar mal e depois ele passa a jogar bem. Então você pode ter até um back favorito no Porto e depois tomar cuidado no final, quem sabe até buscar um over limit no fim, com essa exposição do Moreirense, tá bom? Vou deixar aqui listado no Radar Esportivo vários outros jogos complementares para esse sábado. Vou pedir para você deixar o like nesse vídeo para o YouTube divulgar para novas pessoas. Se você não é inscrito no canal, também fica o convite. Apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade. O espaço está aberto aqui embaixo para você comentar, me ajudar com informações, complementos, correções. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço e a gente se vê amanhã.